Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Diego Secom e hoje eu estou aqui para apresentar a entrega da terceira fase do Tech Challenge da Postec FIAP. Junto dos meus colegas Alexandre, Jéssica, Rodrigo e Wilton, nós formamos a equipe 12 da oitava turma de Arquitetura de Software da Postec FIAP. E eu quero começar recapitulando com vocês um pouco sobre o problema proposto pelo Tech Challenge. Há uma lanchonete de bairro que está expandindo devido ao seu grande sucesso. Porém, com a expansão e sem o sistema de controle de pedidos, o atendimento aos clientes pode ser caótico e confuso. Devido a esse problema, o nosso desafio consiste no desenvolvimento de um sistema para controle e pagamento de pedidos. E agora falando sobre o desafio da fase 3, esse desafio ele consiste em três principais entregas. A primeira etapa, o provisionamento da aplicação na nuvem, junto desse provisionamento a implementação de um API Gateway, a implementação de uma solução serverless, a implementação de uma solução para autenticação e segurança e a implementação de um banco de dados gerenciado pela nuvem. A segunda etapa fala sobre a segregação do nosso código em repositórios diferentes. E a terceira etapa fala sobre automação de deploy com GitHub Actions, famoso CI/CD, e junto disso o deploy da nossa infra na nuvem via Terraform, o famoso Infra as Code. Falando um pouco sobre o provisionamento da nossa aplicação na nuvem, nossa escolha ela foi influenciada principalmente pelo modelo de cloud pública da AWS, onde toda a infraestrutura é gerenciada por eles e nós pagamos apenas pelo uso. Isso elimina a necessidade de investir em uma infraestrutura local, facilitando colocar o nosso software em produção com um baixo investimento inicial. Além disso, nós tivemos um acesso facilitado ao AWS através da FIAP em um módulo do AWS Journey, e a AWS também é líder no mercado de computação em nuvem, além de possuir todos os recursos que a nossa aplicação precisa. Foram todos esses detalhes que influenciaram a gente na escolha da AWS como a nossa nuvem. E aqui eu trago para vocês os principais recursos que nós selecionamos, ou que foram utilizados na nossa aplicação. Falando um pouco sobre o Container Registry, ou AWS ECR. Ele foi utilizado para hospedar as imagens dos containers gerados durante o build da nossa aplicação. Também temos o Elastic Kubernetes Service, o famoso EKS, que foi responsável pela orquestração e pelo deploy dos nossos containers. Junto dele também temos o Elastic Compute Cloud, ou o EC2, que foi usado para hospedar a nossa aplicação online e a nossa computação em nuvem ali que está ativa com a nossa aplicação rodando. Também utilizamos o API Gateway da AWS, que serve como camada de entrada e saída, gerenciando as requisições feitas pela internet. Trouxemos também o AWS Cognito, que foi a solução escolhida para a autenticação e gerenciamento da nossa base de usuários. A AWS Lambda, que é a solução serverless que nos permitiu validar os tokens de autenticação. E também uma VPC, uma Virtual Private Cloud, que foi configurada para criar uma rede privada e isolada, aumentando a segurança do nosso ambiente. E por fim, também trouxemos um RDS, o Relational Database Service, que foi utilizado para gerenciar nosso banco de dados relacional dentro da AWS. Esse daqui é a lista de todos os recursos que nós utilizamos na implementação até o momento. Um pouco sobre o nosso módulo de autenticação de usuários. Para proteger a nossa aplicação, permitindo apenas o acesso dos usuários autenticados com permissões para gerenciamento do restaurante, a gente está utilizando uma das soluções da AWS, que é o AWS Cognito. Ele é uma solução para gerenciamento de usuários, geração e validação de tokens de autenticação. Ele é fornecido com uma solução PaaS, ou PaaS, que é Plataforma as a Service. Isso é uma solução onde, além da AWS te fornecer a infraestrutura para rodar a aplicação, ela também te fornece a aplicação
e você só paga pelo uso. Ela já te dá a aplicação pronta, né, a solução pronta, e você vai pagar pelos custos dessa aplicação. No caso, eu trouxe aqui um exemplo de como é hoje, né? Numa solução free tier, a AWS permite que você tenha até 50 mil sessões ativas mensais nesse plano free tier durante um ano. Como que o AWS Cognito funciona? Ele fornece para você uma solução aonde você vai escolher como que o usuário vai se autenticar, se vai ser via telefone, e-mail, CPF, né? E ele também te fornece uma base para você registrar os dados desses usuários, onde você pode colocar tanto informações customizadas como algumas informações pré-definidas, como telefone, sobrenome, nome, endereço e etc. Então, a AWS ela te fornece essa aplicação rodando para você fazer integração com as suas demais aplicações, sem você precisar criar uma tela de autenticação, uma tela de login, uma tela de criação de usuário, uma tela de renovação de token. A AWS te fornece isso como plataforma, ela te vende a solução pronta e você faz a integração com os demais serviços ou aplicações que você vai trazer para dentro da tua stack, né, da tua solução. Então, nós selecionamos, né, o AWS Cognito para ser a nossa ferramenta de autenticação. E junto ao AWS Cognito, nós também estamos utilizando uma solução que é o AWS Lambda e um API Gateway para o controle do acesso à nossa aplicação. O módulo de autenticação ele tem como objetivo proteger a nossa API com validação de usuário autenticado. O API Gateway ele fica responsável por expor os nossos recursos para a internet, protegendo eles com uma Lambda Authorizer, que é a solução da Lambda por trás, né, que irá validar o token de acesso do usuário. Dentro do API Gateway, nós configuramos quais rotas vão estar expostas de forma pública e de forma privada. Privada é a rota que vai necessitar que o usuário passe um token de autenticação que vai ser validado pela Lambda, né, a nossa solução serverless, e vai dizer se o usuário pode acessar ou não qualquer um dos recursos da nossa aplicação. Olá pessoal, agora mostrando a atualização do nosso modelo de arquitetura com a inclusão da etapa de autorização, eu vou dar um zoom aqui para vocês verem. Vocês podem perceber que tem dois clientes se comunicando com a nossa aplicação. Nós nomeamos eles como o Customer, que esse é o cliente da lanchonete, né? Ele é uma pessoa que não tem permissão para fazer a gestão do estabelecimento, e nós também temos o Employee, que seria o funcionário. O funcionário ele é um usuário que tem permissão para gerenciar o restaurante, a lanchonete. Então, por isso, vocês podem ver que ele tem uma comunicação aqui com o AWS Cognito. Por quê? O AWS Cognito, nós vamos utilizar ele de tal forma que ele vai disponibilizar as interfaces, né, as UIs, para o usuário fazer o login, para o usuário se cadastrar, alterar a senha, fazer a validação do seu e-mail. Tudo isso já é fornecido pela AWS através do AWS Cognito. Então, dado que o usuário fez o login aqui no AWS Cognito, ele vai receber como resposta um token JWT. Nós selecionamos o método de token JWT para ser o oficial da nossa aplicação. E o aceito também. Ok, dado que o cliente fez login e ele tem o token, toda requisição que ele for fazer vai passar pelo nosso gateway, né, porque ele está tentando usar algum dos recursos da nossa aplicação. E aqui dentro do nosso gateway nós temos uma Lambda Authorizer configurada. Essa Lambda Authorizer ela está dentro de uma subnet privada, certo? E qual que é o objetivo dessa Lambda Authorizer? Ela vai fazer a verificação se o token que está vindo no header da requisição ele ainda é válido, né, se ele não foi expirado, e que ele também é um token válido de usuário, não é algo que alguém tentou burlar para acessar a nossa aplicação. Como que o Lambda Authorizer vai fazer essa validação? Existe um método que o Cognito disponibiliza através de uma chave pública do Cognito. Então nós vamos utilizar o JWKS aqui dentro da Lambda, que vai pegar essa chave
pública do Cognito e vai verificar se a assinatura digital ela é válida para dizer se aquele token é um token real ou não. E também a parte da expiração do token, para verificar se esse token já está expirado ou não, e assim dizer se o usuário ele tem permissão para acessar as rotas privadas da nossa aplicação, que são as rotas de gestão do estabelecimento, ou se ele não tem autorização e a gente devolver para o usuário de uma forma que a experiência dele não fique ruim, dizendo que ele não tem permissão ou que ele está com o token expirado para ele logar novamente. E agora eu quero passar com vocês nos recursos da nossa API, mostrando a documentação dele, mostrando quais são os recursos privados da nossa aplicação, que são de gestão do estabelecimento, e explicar para vocês mais ou menos como que funciona e como nós decidimos deixar na nossa aplicação. Aqui eu tenho uma página que nós publicamos no GitHub Pages, né, para servir como documentação da nossa API, tanto para os avaliadores ou para quem quiser conhecer o nosso projeto. Esse daqui é o Swagger da nossa aplicação, ele é somente estático, né? Nós publicamos no GitHub Pages para ficar visível e entender a nossa solução. E esse cadeado aqui, ele informa quais são os recursos, né, os endpoints que são privados da nossa API. Por que nós temos endpoints privados? Como a nossa aplicação ela vai ficar disponível na internet, seria ruim para nós que qualquer pessoa conseguisse acessar ela a qualquer momento, de qualquer lugar, sem a gente ter um controle sobre isso. E também, pois foi solicitado, né, no módulo 3, no desafio do Tech Challenge fase 3, para a gente utilizar um módulo de autenticação usando o Lambda Authorizer por trás, como eu acabei de demonstrar para vocês, certo? Então aqui é a lista de todos os recursos da nossa aplicação, como ela funciona, e aqui demonstra quais são os recursos privados. Atualmente nós deixamos todos os recursos privados, pois a nossa aplicação ela vai ficar dentro de uma lanchonete. Então nós teremos alguns endpoints que vão ser usados pelo gestor, pelo gerente ou pelo funcionário do estabelecimento para fazer a configuração dos produtos, para editar produto, incluir novos ou remover algum produto do catálogo de produtos da lanchonete. Os demais endpoints, os demais recursos, né, tanto de pedidos quanto de customers, que são para criação de pedido, listagem de pedido, verificar o status do pedido, atualizar o status do pedido, e customers para fazer a identificação e procurar um customer específico, um cliente específico pelo documento dele, também deixamos de forma privada, pois o cliente, né, a interface de usuário que vai utilizar esses recursos da nossa API, o objetivo é que esse cliente esteja no espaço físico da lanchonete, seja num totem, num tablet ou qualquer solução para o usuário ter um autoatendimento. Esse equipamento ele vai ter um token que foi gerado por baixo dos panos, né? Alguém fez a autenticação antes de iniciar o dia, ou a própria aplicação, o próprio front-end, ele vai ter um token específico para ele, para a gente conseguir monitorar todos os pedidos que estão sendo feitos e garantir que nenhum pedido vai ser criado fora do espaço físico daquele estabelecimento, pois esse não é o objetivo do nosso projeto. Então, essa é a solução demonstrando todos os recursos da nossa API. Então, pessoal, agora apresentando para vocês como que ficou o nosso módulo de autenticação aqui dentro da AWS, certo? Onde nós utilizamos, né, o AWS Cognito, um Lambda Authorizer, uma solução serverless, e o API Gateway para fazer a nossa camada de autenticação e etc. Eu vou começar apresentando o Cognito. Aqui no Cognito vocês vão ver que já tem uma user pool criada. Essa user pool foi criada através de uma das execuções da nossa GitHub Actions, de um dos repositórios, né? Onde fez a execução do Terraform e fez o provisionamento de toda a configuração do Cognito, né, do nosso user pool aqui dentro da AWS. Eu vou acessar esse user pool criado e dentro desse user pool eu vou utilizar a interface para autenticação e gestão de usuário que a AWS ela já nos fornece. Então essas páginas de login, autenticação e etc. já vem no módulo do Cognito, né, caso você faça a configuração para
tê-las, né? Para você conseguir começar o teu projeto sem precisar desenvolver um front-end para o usuário se cadastrar e se autenticar. Eu vou acessar aqui a página de login. Antes disso, eu vou mostrar para vocês os usuários, né? Como não tem nenhum usuário criado ainda, né? Perfeito. Aqui dentro da página de login eu vou para a tela de cadastro. E dentro de cadastro eu vou utilizar um e-mail pessoal junto de uma senha que atenda os critérios que nós configuramos lá no AWS Cognito. Ok, vou fazer o cadastro. Ele vai mandar um e-mail para mim lá no meu e-mail pessoal para mim fazer a confirmação do meu cadastro, né? Então chegou um token para mim, T43681, confirmado, e agora eu vou fazer um confirm account. Beleza, e-mail confirmado, e o que importa para mim, a gente fez um redirecionamento, né? Configuramos um callback para a página de example domain, que também foi feito nas aulas, né? Uma solução bem interessante para começar esse nosso modelo. Mas aqui a gente configuraria a nossa página da home, da nossa aplicação, front-end, etc. Aqui estamos usando o example domain também. Eu já tinha preparado aqui um token anteriormente, acabei de colar um novo. Eu preparei uma regra aqui para fazer a quebra, né, dessa URL e ficar mais fácil de achar o token. Eu vou pegar o access token que está vindo com o token JWT que nós vamos utilizar. Perfeito. Agora, antes de utilizar o token, eu vou vir aqui na parte do Lambda. Aqui dentro do console, nós temos a parte de Lambda, né, as nossas lambdas configuradas dentro da AWS, e eu quero mostrar para vocês o nosso Lambda Authorizer que foi feito em Python, tá? Então, aqui é só para mostrar, né, que a nossa Lambda em Python ela foi configurada e etc, ela está bonitinha. Existe um problema com o editor de texto aqui embedado dentro da AWS, código em Python. Não sei exatamente qual o problema que acontece, mas a gente não consegue visualizar códigos em Python aqui. Já Node, Java, etc. até possibilita, certo? Mas só para mostrar que a Lambda está aqui dentro, bonitinho. E agora eu vou no módulo do API Gateway. Dentro do API Gateway, eu vou acessar aqui, vocês vão me acompanhar. E aqui dentro de APIs, vocês podem ver também que já temos uma API, né, um API Gateway configurado, que também foi disponibilizado através de um dos repositórios que nós temos, né? Quando executei a action do GitHub, ele fez o provisionamento desse recurso aqui dentro da AWS através do Terraform para nós. Então, vou acessar o Tech Challenge API, aqui nós temos todas as nossas rotas que estão configuradas, certo? Eu vou pegar um exemplo aqui desse Get Products. Eu vou vir aqui na parte de estágios. Antes eu vou voltar aqui só para mostrar para vocês. Get Products, ele tem um Lambda Authorizer por trás. Então, se a gente clicar aqui, vai mostrar que existe aquela Lambda que está vinculada ao nosso gateway para fazer a validação do token do usuário. Então, beleza, voltei para cá, vou vir na parte de estágios. E aqui em estágios a gente tem o Invoke URL, que é a URL que a gente vai disponibilizar para a internet, para as pessoas conseguirem acessar as nossas APIs, né, através do nosso gateway que vai fazer a porta entre a internet e as nossas aplicações. Ok, vou vir aqui no Postman, já estava configurado, mas eu vou mostrar para vocês, dar um Ctrl V e a barra aqui novamente, só para vocês verem que já estava preparado. E agora a gente vai fazer os seguintes testes. Ok, aí eu vou pegar o token. Opa. E aqui dentro do Postman eu vou fazer o que? Eu vou atualizar o token com esse novo token que foi gerado. Tem uma quebra de linha aqui. E vou fazer uma requisição para esse endpoint que é do Orders. Fiz a requisição, ele retornou 200 ok, porque o meu usuário ele tem permissão para acessar essa rota. E eu vou fazer o que agora? Eu vou trocar esse E por um A. Então, teoricamente, esse token não é mais válido, então eu espero que retorne um erro 403 para a gente, dizendo que esse usuário não tem permissão para fazer isso. Então, beleza, 403 forbidden, né? Então, a nossa Lambda Authorizer, para cada requisição, ela está pegando o token que está vindo no header, está verificando se esse token está expirado e se esse token ele é válido. Então, aqui vocês conseguem confirmar
que o nosso token ele tem essa regra de validação, né? As nossas APIs elas têm essa proteção das rotas do que é público e o que não é. Bonitinho. E agora falando um pouco sobre a parte da segregação de código, sobre o versionamento do nosso código com o GitHub especificamente, né? Primeiro, para tornar possível o versionamento e a segregação do nosso código em múltiplos repositórios, é necessário uma ferramenta de Source Code Management, seria o SCM. O GitHub ele é uma plataforma SCM, ela tem uma robustez e facilidade de uso gigantesca e uma ampla adoção no mercado. Então, foi por esse motivo que a gente selecionou o GitHub como nossa ferramenta SCM para servir como repositório de código, para guardar toda a estrutura dos nossos commits, todo o histórico das alterações que nós fazemos, certo? E para começar essa segregação, nós tivemos que criar uma organização dentro da plataforma do GitHub, que é a FIAP Salt 12, né? E além disso, a gente fez todas as configurações já para trazer segurança para os nossos repositórios, que é bloquear os commits diretamente na branch main, também bloqueando exclusões e pushes indevidos para ela, né? Enviar código diretamente para a nossa branch principal. Por estarmos dentro da organização, somente os integrantes da equipe conseguem fazer commits, conseguem criar outras branches, então é uma configuração específica da organização, por isso que nós fizemos ela, e também por conta da próxima etapa, que é a questão das actions, que eu já vou chegar lá. Aí agora mostrando para vocês aqui dentro da plataforma do GitHub, a organização da minha equipe, como eu comentei. Então aqui vocês podem ver que estou na organização FIAP Salt 12. Aqui nós temos um README falando quem são os integrantes da nossa equipe, algumas informações que nós temos, a descrição do desafio do projeto, né? E aqui na parte de repositórios é onde eu consigo mostrar para vocês a nossa segregação dos repositórios, suas responsabilidades únicas e etc. Então, beleza, vamos lá. Aqui nós temos a questão do nosso repositório da API REST. Hoje ele fica com o nosso código que está em Java, utilizando Spring, né? Então é a nossa API REST que está aqui dentro desse repositório. Nós também temos um repositório para o K8s, certo? Aqui dentro nós temos os arquivos do Terraform para fazer o provisionamento da infraestrutura com o Kubernetes, etc., para a nossa aplicação estar ativa lá dentro da AWS. Nós temos um repositório da VPC, onde nós temos os arquivos do Terraform para fazer o provisionamento da VPC lá dentro da AWS. Também temos um repositório para o Gateway com o mesmo objetivo, né? Ele tem toda a sua configuração do Terraform para criar o Gateway lá dentro da AWS. Também temos um repositório para o banco de dados com os seus arquivos do Terraform para provisionamento do banco e um repositório para a nossa Lambda Authorizer. Nesse repositório nós temos tanto os arquivos de configuração para enviar a Lambda para a AWS, quanto para o código da própria Lambda que está em Python. E esse Tech Challenge 2 aqui é o backup, né, que nós temos do nosso projeto que foi entregue na fase 2. E para fechar a cereja do bolo do nosso módulo de segregação de repositórios e automatização de deployments, eu trago aqui o GitHub Actions. Nós utilizamos o GitHub Actions para automatizar os nossos deploys a partir de triggers configuradas nos nossos repositórios. Logo eu vou apresentar isso para vocês. As GitHub Actions são uma solução inclusa na plataforma do Git, que a partir de configurações dos repositórios nós conseguimos capturar mudanças em branches específicas e a partir disso disparar algumas ações. Por exemplo, um build, que seria o build validation, automatizar um deploy, até fazer a execução de um Terraform para fazer o deploy da nossa aplicação
lá na infra da AWS. Então, as GitHub Actions, elas proporcionam tudo isso para nós. Eu até consigo, dentro de uma action, colocar uma validação de código SAST, que é aquela validação de código estático através de Sonar ou algo assim, alguma ferramenta de validação de código estático, para fazer a verificação do build e impedir que qualquer código malicioso ele suba para o nosso repositório através do complete de um pull request, por exemplo. E agora, referente às automações que nós temos em nosso projeto, primeiro eu vim aqui na parte de settings para mostrar para vocês. Para a gente conseguir fazer tanto a integração do nosso CI/CD com a AWS, nós precisamos configurar, né, tanto o secret key quanto o ID do nosso usuário, etc. Toda vez que nós utilizamos a plataforma da AWS, do Journey, para gerar uma nova autenticação, é mudado os nossos tokens de acesso, sessão e etc. Então, nós criamos essa parte aqui das Secrets and Variables, né? Algumas chaves secretas ou variáveis de ambiente para serem usadas dentro do GitHub Actions. São essas daqui. Então, toda vez que nós alteramos o nosso usuário lá dentro da plataforma da AWS de testes, né, ali do Journey, a gente precisa atualizar as variáveis de ambiente e essas variáveis vão ser utilizadas em todas as actions que nós temos para fazer os deploys automatizados. Então, falando sobre actions, vamos dar um pulinho lá. Dentro de cada repositório, nós temos as actions do nosso CI/CD. Então, eu vou pegar aqui o da nossa API para mostrar para vocês. Então, se eu vim aqui no repositório da API, vai ter a aba Actions. E aqui dentro da aba Actions, a gente consegue ver todas as execuções que aconteceram e o que ela faz. No caso, build end docker image deploy to AWS. Essa action aqui, ela vai gerar o build da nossa aplicação, certo? E vai mandar esse build, essa imagem Docker, lá para dentro do ECR. E aqui tem algumas execuções que eu gerei manualmente agora há pouco. E ok, aqui nós temos as execuções, certo? E se eu voltar aqui na parte do código, para mostrar para vocês uma ideia de como que funciona a parte do GitHub Actions, aqui dentro do código nós temos um GitHub Workflows. É a partir desse código que as GitHub Actions vão ser geradas, vão ser configuradas, etc. Então, dentro de Workflows, nós temos o arquivo de CI/CD YAML, que tem as suas configurações, né? Aqui nós temos uma trigger dizendo que quando houver um pull request na branch main, ou quando houver um push na branch main, ele vai disparar eventos para ser executado alguma coisa, que nesse caso é o build and test, e também tem a etapa que ele vai enviar esse código, né, lá para o repositório do ECR, que está com esse nome lá dentro da AWS. Aqui nós pegamos as variáveis de ambiente, né, o Key ID, o Access Key e o Token lá da AWS, a partir do que foi configurado lá nas variáveis de ambiente do Actions, e tem todas as suas configurações. Todos os repositórios eles seguem esse mesmo modelo. E para finalizar a entrega do nosso Tech Challenge da fase 3, vamos falar um pouco sobre o banco de dados, né? Para armazenar os dados e possibilitar a gestão do restaurante, selecionamos o uso de um banco de dados relacional, pois ele permite a organização das informações correlacionando os dados dos pedidos junto aos produtos e informações de pagamento e até informação do cliente que fez aquela compra. Um banco de dados relacional, ele ele possibilita que a gente defina uma estrutura dos dados que a gente vai permitir que sejam inseridos no nosso banco. E com isso a gente consegue fazer um relacionamento entre eles. Essa é uma das vantagens de um banco relacional. Então, a gente consegue garantir que nunca vai entrar um dado que não faça sentido para a nossa estrutura, e caso a gente precise futuramente, a gente consegue correlacionar esses dados para tirar métricas, etc. Então,
para o nosso caso de uso, um banco relacional é muito adequado, né, para fazer a gestão de pedidos, produtos e clientes dentro do cotidiano do restaurante, né, da nossa lanchonete. E nós selecionamos o banco Postgre pela sua alta capacidade e pela flexibilidade de dados que ele possui, por ser uma das opções preferidas da comunidade, né? Hoje o Postgre é uma das ferramentas, né, um dos bancos de dados mais selecionados em novos projetos, etc., porque ele possui uma capacidade maior para dados complexos, uma estrutura um pouco mais alta de tipos de dados que ele permite, além do MySQL, por exemplo, e ele também é um banco open source, então a gente não teve um custo para usar o Postgre lá dentro da AWS, diferente de alguns outros bancos que você precisa de uma licença para poder utilizar. Então, uma das soluções que a gente está trazendo também é o uso do RDS da Amazon, né? Ele é o Relational Database Service, pois ele possui um gerenciamento automatizado com backups, tem escalabilidade de banco também, caso precise fazer réplicas, caso precise aconteça qualquer problema dentro da infraestrutura, a gente tem os backups e tem o mesmo banco sendo provido em outra zona de disponibilidade caso seja necessário. Então, isso seria um banco de dados gerenciado pela AWS. E o Amazon RDS é o banco, é a solução, né, que é utilizada para a gente usar como infra e gerenciamento dos nossos bancos relacionais, como Postgre, MySQL, etc. Então, nesse caso, finaliza a nossa stack utilizando o Amazon RDS junto com o PostgreSQL.